About 120 years ago, we started building an industrial system that created the world as we know it. This cycle gave us roads and cars and buildings and modern healthcare and everything else in our modern world. And a key piece of it is you need employees who will do what they are told. Because if you have people who you can hire as cheap as possible, who follow the manual, you can replace them if they don't do what you say. And so that increases your productivity. We created school to indoctrinate people to be cogs in the system, to ask if it will be on the test, to do what they're told. Um mundo que muda tão rápido, as empresas devem mudar mais rápido, até porque as que não mudarem ficarão pelo caminho. Faz com que algumas pessoas tenham que se redesenhar. Porque você não vai ser a mesma coisa numa carreira, aquela história de carreira que a gente tinha, não existe mais dessa forma. E carreira vem do latim carraria, que quer dizer um caminho estreito. E tudo que eu vejo que as pessoas que não são atropeladas pelo futuro, que na verdade criam o próprio futuro, que ficam independentes do governo, do RH, do cenário macroeconômico global, do headhunter legal, não. O que elas fazem é o contrário do caminho estreito. Então, com isso, devemos mudar de carreira pelo menos de 4 a 6 vezes ao longo da vida. Então, talvez quem está aqui nos assistindo pode estar pensando, puxa, tem uma mudança de carreira vindo. Vamos ter que nos acostumar, isso vai ser mais comum. Eu fico assim, sempre lembrando daquela pessoa que fez, por exemplo, engenharia. Eu vou ser engenheiro pro resto da vida. Não vai mais. Por quê? Você vai ter mais vida do que o que comporta uma única carreira. Então é uma oportunidade para as pessoas repensarem em múltiplas atividades, poderia se chamar carreira. Quem disse que nós precisamos de 44 horas para produzir no nosso trabalho? Você já parou para pensar que alguém algum dia determinou um acordo jurássico, um legado muito antigo, que nós devemos passar 44 horas por semana no escritório para produzir? Será mesmo que você não conseguiria, ao invés de 40 horas, produzir em 20 horas o mesmo serviço? Você já parou para pensar nisso? Por que será que nós temos que seguir algo que foi já acordado anteriormente, sem nos questionarmos se aquilo realmente faz sentido? Aliás, como é possível que todas as pessoas precisem de 8 horas por dia exatamente para completarem o trabalho delas? Por que você precisa de 8 horas para completar seu trabalho? Nós somos diferentes um dos outros. Você já parou para pensar nisso? Inclusive, tem um princípio, o princípio de Pareto, que diz que todos nós precisamos de 20% dos nossos esforços para produzir 80% dos nossos resultados. Ou seja, das 44 horas, 40 horas, 50 horas, 60 horas que você dedica o seu tempo para trabalhar, 20% deste tempo somente é quem vai ditar 80% do seu salário. Se você pauta a sua vida nos seus desejos, nos seus sonhos, ou você pauta a sua vida em medo? Uma pessoa insegura, que se preocupa com o que os outros pensam, que está aqui para agradar alguém, que vive os desejos de alguém, é uma pessoa que pauta a vida no medo. Quem sabe você não tenha muito claro ainda quais são os seus desejos, os seus sonhos, mas você tem uma vontade aí que te faz estar aqui hoje. Tem uma vontade em você. Vira o leme desse barco e aponta para o lugar certo, porque esse é o segredo para você conquistar cada vez mais os seus desejos, os seus sonhos. Mas você precisa ter essa vontade pulsando em você, ter compromisso com o seu sonho e encontrar as informações certas, encontrar mentores que vão te orientar durante essa caminhada. Porque dentro deste caminho, e não te ensinaram isso na faculdade, mas tudo bem, hoje a Turney é uma faculdade, né? Nós estamos aqui para realmente ensinar o que a faculdade não ensina, o que faz diferença no seu faturamento, o que faz diferença na sua felicidade, na sua qualidade de vida dentro da sua profissão. Não é achar qualquer profissão e aí depois eu aprendo e me desenvolvo.
Lembra que você vai vender as suas habilidades, então já vende aquilo que é nato para você, que vai potencializar com o tempo, com o treino e vai virar um talento. Tudo isso que eu vou falar entra nesses cenários que vocês possivelmente estão vibrando. Só quero fazer renda extra no meu tempo livre, ou já quero fazer uma transição de carreira e começar a investir nisso, mas eu ainda não sei para qual oportunidade. Ou de repente você já tem uma profissão, não quero sair dela e quero potencializar os meus serviços, ganhar mais. Então presta atenção nisso aqui. Hoje nós temos 2 cenários. O mercado digital, que é o desenvolvimento do comércio, o e-commerce, e o e-learning, que é o mercado digital de ensino. Todos esses comércios que operam hoje de forma totalmente digital e de ensino também totalmente digital, precisam de pessoas para trabalhar de forma remota para continuar fazendo a máquina girar. Você está olhando para isso? Você já chegou a pensar nisso? Talvez você possa desempenhar essa mesma função que você já faz por uma empresa 100% digital? No ramo de ensino, no ramo de comércio. Um exemplo para vocês. As universidades EAD, que já operam 100% no remoto. A própria Amazon. Às vezes, as lojas não têm nem vitrine, não tem espaço físico. Qual que é a vitrine delas? Qual que é o site delas? As mídias sociais. O Instagram, o Pinterest, o Facebook. O próprio Google acaba virando uma vitrine. Quando você vai lá e pesquisa por uma peça de roupa, vai lá e põe lá, blazer, vai abrir uma carreira de o quê? Opções. Opções para você comprar na internet. O que é aquilo? Aquilo é uma vitrine. Você não precisa mais ir ao shopping center. A vitrine está na internet, na palma da sua mão, em segundos. Você não precisa ir lá fisicamente. Você está olhando para isso? Você já chegou a pensar em buscar oportunidades nessas empresas? Então esse é o marketing digital. Por exemplo, a Turning, ela é uma empresa 100% digital. A Turning, ela não tem espaço físico. Nós, há mais de 3 anos, operamos no digital. E nós temos mais de 10 pessoas no nosso time trabalhando para nós. O segundo cenário são de empresas que não são empresas do mercado digital, podem até ser empresas do mercado convencional, mas que operam de forma parcialmente remota, porque isso, como eu falei, diminui custos, não se limita a um mercado de profissionais daquela região e também segue uma tendência, porque lembra da manchete anterior? 16% das empresas estão indo para o remoto. Então existe uma pressão de funcionários hoje que se sentem mais atraídos por empresas remotas, por cargos que sejam remotos, para poderem trabalhar de casa e terem mais flexibilidade. Então as empresas estão sentindo uma pressão para entrarem nisso. E aí nós temos essas empresas convencionais, de repente uma empresa ali que fabrica copinhos de café. Uma empresa que fabrica copinhos de café. É um mercado convencional? Sim. De um produto físico? Sim. Mas existem várias funções para alguém que trabalha nesta empresa que pode ser desempenhada de forma 100% remota. Então são esses 2 cenários que vocês precisam olhar. E hoje em dia também as empresas elas começaram a buscar mais e mais profissionais, não mais nessa história de currículo sendo entregue de porta em porta, porque isso não existe mais, é uma realidade que já ficou para trás, mas elas também não buscam só no LinkedIn esses profissionais. Hoje em dia, as empresas buscam em outras plataformas onde pessoas ofertam os seus serviços de forma 100% remota. O que eu não recomendo para vocês dentro desses 2 cenários que eu acabei de apresentar? Que vocês vão em busca de algo que seja construído em um terreno alugado. Tudo que vocês forem construir, isso aprendam comigo porque eu já fiz. Não tem como você aprender com alguém que não fez. Não tem como. Sempre que vocês forem buscar conhecimento, vão na fonte de quem já fez. Vão atrás de oportunidades
para serem construídas em seu terreno próprio. Não vai atrás de oportunidades em terreno alugado. O que você quer dizer com isso, Andressa? Por exemplo, afiliado na internet. Afiliado, que muita gente fala, Andressa, esse curso de vocês é sobre afiliado. Não, porque afiliado é você vender produtos de outras pessoas. E essas pessoas podem simplesmente parar de vender esse produto e daí? Você dedicou tanto tempo para desenvolver aquilo e você não pode mais vender aquele produto no mercado. Então não vão para esse caminho, que vocês não estão construindo nada, que segue uma tendência que pode facilmente ser rompida. Por exemplo, esse site de apostas, essas coisas aí, gente, isso é coisa do momento. Daqui a pouco isso não existe mais. Não caiam nessa de ir para essas oportunidades que são construídas diante de um terreno alugado, que não é o próprio terreno de vocês. Então, tudo que vocês forem fazer a partir de hoje, pensem sempre em serem o centro daquela oportunidade. Vocês estarem desenvolvendo algo sólido que de repente começa como renda extra hoje e lá na frente se torna a sua profissão principal. Mas para isso você precisa de estrutura. Você precisa de estrutura, você precisa de conhecimento, clareza de para onde você está indo e compromisso com o seu plano. Senão você vai ser um mero tentador. Lembra dos 3 Cs. Conhecimento, clareza e compromisso. Não serei mais um tentador, um sonhador, uma pessoa que só tenta e falha. Eu vou ser uma pessoa que vou construir o meu império no meu próprio terreno. Se pedirem um dia de volta, eu vou falar, esse terreno é meu.